E aí, vidinhas, 2025 terminou, 2026 iniciando, um quarto de século, primeiro quarto de século passando. Vamos conversar um pouco sobre o mês de janeiro. Bom, e vamos falar um pouco sobre 2026 como um todo, obviamente, né? Um ano que definitivamente transição, transformação é a palavra-chave. A gente tem vários dos planetas externos transitando, né, especialmente para signos de fogo, por exemplo, Netuno entrando em Áries para ficar, Saturno entrando em Áries para ficar, bom, Urano vai entrar em Gêmeos para ficar, mas a gente tem Júpiter que vai entrar em Leão também durante o ano, enfim, várias transições de signos de água, terra para signos de fogo, ar, né, desses planetas que demoram mais tempo, né? Plutão em Aquário aí. Então isso denota assim essa energia de fogo, né? E também uma energia de ar, mas né, essa energia de transformação, mutação. Uma das marcas mais fortes desse ano é um chamado, isso tem muito a ver com Netuno, que é um movimento do mês de janeiro, tá, gente? O ponto alto do mês de janeiro é Netuno voltando para Áries daí para ficar até 2038, né? Então isso é o ponto alto assim, do mês de janeiro. E então isso dá uma tônica, né? Não só para esse ano, mas para os anos seguintes. Mas assim, esse ano é um ano. A gente vem falando muito sobre o desejo do coração, sobre postura interna, né? Para quem acompanha as leituras meio inconstantes que eu faço, já está meio cansado de ouvir falar disso, né? E as movimentações desse ano, elas vão pedir muito da gente, sabe, a coisa mais pragmática? Porque a gente estava ali transitando por peixes, né? O ideal, o sonhador, né? Olhando para dentro, tentando entender e tentando ter uma clareza interna. Agora, com essas energias transitando para signos de fogo, é ação. E agora? Como é que a gente traz essa coisa lá do ideal e como é que a gente começa a manifestar isso? Especialmente Saturno, Saturno, o senhor da disciplina, o senhor do tempo, da manifestação, saindo de peixes e entrando em Áries. Ele entrou em Áries, saiu de Áries, teve esse processo de retrogradação, mas agora vai. Netuno também, agora vai. Netuno também, passando lá por peixes. Hiper diáfano e lá o grande, o subjetivo e Áries. Ok, como é que a gente traz isso para o plano da manifestação? Como é que a gente demonstra isso? Como é que a gente, sabe, como é que a gente coloca isso em ação no mundo, né? Então, para quem fez o trabalhinho de casa, de entrar em alinhamento, de aproveitar o tempo e os impulsos que nós recebemos para afinar, né, essa clareza interna e, sabe, tomar mais consciência das próprias motivações e de para onde você está querendo ir, é bem mais fácil, porque esse ano é marcado pela energia da linha do caos, né? Em termos de discos solares, a gente tem uma incidência mais forte do disco solar Demayon e Ramayá, que são energias, né? Demayon tá ligado com essa energia da linha do caos, né? Esse momento de, por exemplo, o momento da morte, o momento no pico de um espirro, onde o pensamento se dera, o momento do bocejo, onde o pensamento se dera, ali a zona em que você tá você passa da vigília para o sono. Todos esses momentos de transição é o que a gente chama de linha do caos. Por quê? Porque para a mente racional parece um caos. É o cosmos para luz, né? Para a inteligência superior. Mas para a mente racional, para a mente pequena, é um caos, porque é uma perda de referencial estrutural. Então,
é essa energia que rege essa... Porque esse ponto entre peixes e Áries, né, em astrologia é chamado a fissura cósmica. E essa energia da linha do caos é exatamente o que rege todos esses pontos de transição, essas fissuras, sejam elas nos estados de consciência ordinários, em situações. Tem sempre ali um momento em que desestruturou e ainda não reestruturou. E isso é a linha do caos, né? E a gente tem aí a energia de Ramayana, que está ligado com cura cósmica, né? Uma força telúrica intensa, que apoia o processo de realinhamento, de reestruturação, né? Então, é isso. Assim, em termos astrológicos, para o mês de janeiro, o que nós temos? Vários alinhamentos que eu não vou entrar, vocês pesquisem isso daí, porque a lista é muito longa, né? Só vou marcar aqui os pontos altos. A gente tem lua cheia no dia 3. Esse início de mês, astrologicamente, temos que ter cuidado, porque a gente tem alguns alinhamentos que envolvem Mercúrio, e isso, Mercúrio está em Capricórnio, clareza, ok, pensamento estruturado, ok, mas eu não sei se é uma quadratura ou uma oposição a Netuno. Não pode ser uma oposição, né? Talvez uma quadratura. Eu acho que é uma quadratura. E traz, assim, uma coisa meio... um enevoamento na mente. Então, o que a gente tem que ter cuidado aí nesse início de mês, porque é uma lua cheia em Câncer. Perspectiva tropical, tá? Perspectiva sideral diferente. Mas perspectiva tropical, porque eu quero trazer mais o aspecto psicológico. Lua em Câncer. O que a gente tem que ter cuidado aí? Com a transparência. Ter cuidado com a transparência, porque... e com a hipersensibilidade, né? Então, esses primeiros dias do mês, provavelmente, né, para pessoas que são mais sensíveis ainda é mais difícil, e ainda tem essa névoa mental, talvez uma dificuldade de expressar em palavras, ou um desejo de fugir, né? Então a gente tem que ter cuidado aí para não adicionar mais véus a uma situação, né, complicada, porque a gente vai continuar trabalhando alguma coisa de relação, tá? Aqui no início do mês tem esse ponto, lá pelo meio do mês tem outras conjunturas que envolvem relação, mas assim, tudo nesse processo de purificação, de esclarecimento, né, de reestruturação e realinhamento. Então a gente tem essa lua cheia em Câncer. Então, refúgio, abrigo, né? A energia dessa lua cheia pede silêncio, recolhimento, ritual, como formas de sustentar o processo. Então a gente entra com uma lua cheia em Câncer, propondo, né, mais um momento de interiorização para acolher as dinâmicas, né, que vão se abrir com essa lua cheia, né? Inclusive o processo da lua nova, porque a gente tem o outro ponto alto, que é a lua nova. Uma lua nova no dia 20, se eu não me engano. Essa lua nova é em Capricórnio. De qualquer maneira, é uma lua nova que aí sim pega o tema de a força de conservação e a força de inovação entrando em choque. Então, lá para a lua nova, né, lá para a segunda metade do mês, a gente vai experimentar, nessa lua nova, vai trazer o debate que é inevitável. Manter, soltar, tentar agarrar o que foi, tentar se abrir para o novo, encontrar um equilíbrio entre essas duas coisas, porque não se trata também de negar o passado completamente, né, e de soltar tudo, mas usar aquilo como base para construir o novo, para construir a próxima etapa, sabe? Então, assim, desafiador nesse aspecto, porque traz uma conversa que a gente precisa ter, até porque logo em seguida Netuno entra em Áries de vez, né? E esse mês vários planetas vão ter conjunturas com Netuno nessa transição, sabe? Enquanto Netuno está transitando para Áries, vários planetas vão ativar essa energia seguidamente, tá? Então, assim, são esses três pontos altos que eu vou destacar, né, no aspecto astrológico, da mandala astrológica para o mês. Lua cheia, agora no dia 3, lua nova lá pelo dia 20, e Netuno em Áries. Né? E isso daí vai abrir uma série de eventos, né, cujo
ponto alto vai ser ali uma conjuntura no ponto zero de Áries entre Netuno e Saturno para o próximo mês, para fevereiro. Enfim, né? Então, assim, visão geral desse mês é isso, né? Início do mês, cuidado com as relações, cuidado com o tema da transparência, nenhuma coisa de você se exaltar demais, mas também de não fugir, né? A transparência saudável é sempre uma boa opção para lidar, né, com as situações. A energia da lua nova pedindo recolhimento, pedindo silêncio, ritual para cura, para sustentar o processo, né, para oferecer espaço mesmo, né, para o processo desenrolar. A tônica é essa, né, abrir espaço nessa lua nova, nessa lua cheia, aliás, abrir espaço para o processo. Aí a gente tem a tensão entre o novo e o velho, a tensão entre o apego ao passado e se abrir para o futuro, a tensão entre o conservadorismo e o aspecto inovador. E aí a gente tem Netuno em Áries nos chamando, ok, qual é a visão que você quer manifestar? Aliás, assim, não é nem mais qual a visão que você quer manifestar, isso já devia estar decidido. Bora, vamos incorporar isso, vamos plantar essa semente, vamos trazer para esse plano, vamos começar o processo de manifestação desse ciclo. Tudo isso que a gente veio aí refinando internamente, agora a gente precisa começar a incorporar, né? Essa é a palavra-chave, assim, incorporar a visão. Incorporar a visão. A visão está aqui. A gente precisa incorporar a visão. Tá? Vamos pro tarô. Mandala do mês de janeiro, o que o oráculo tem para nós, em termos de dicas, conselhos, desafios e suportes para o mês de janeiro. Iniciando 2026, um ano intenso, mas com oportunidades maravilhosas. Assim, desafiador, a gente está caminhando para um certo clímax civilizacional nos próximos anos, tá, gente? Com, sim, muito desafio, né? O aspecto bélico só se intensifica, não tem como, né? A gente está caminhando para um ponto de basculamento civilizacional. Eu não quero usar só a palavra colapso, porque parece muito fatalista, né? Mas é basculamento mesmo, né? Há o aspecto do colapso, mas há o aspecto, né, do novo que surge, ou da reestruturação também, né? Então, enfim, tem muitas energias aí para quem foca no aspecto mais espiritual. Há muita coisa a ser dita sobre isso. Vamos para o tarô, para a nossa mandala dos elementos para o mês de janeiro. Perfeito. Perfeito. Ok. Olha, o pano de fundo da mandala é um 5 de copas. Não parece uma energia muito positiva para o regente do primeiro mês do ano, né? É verdade. Mas o que é esse 5 de copas? Existe uma nuance no 5 de copas, né? Ele fala de uma frustração? Sim. Fala de uma carência, uma dor emocional? Sim. Mas a energia 5 em copas fala de reestruturação emocional. Reestruturação desse aspecto da mente, que é o sentir, que é o sentimento, né? A nossa forma mais subconsciente de interpretar a realidade, significar a realidade, que é através do sentimento, da emoção. E aqui a gente tem o número 5, que é o número da transformação, o número da mudança. E para nós é sempre muito desafiador, né, reestruturar visão de mundo, especialmente quando isso toca na parte do sentir, porque é o nosso ponto mais desafiador, né? Então o pano de fundo do mês é isso, porque a gente vai ter esses sabores durante o mês. E tudo isso vai depender de quão bem a gente aproveitou as oportunidades nos meses anteriores que insistentemente nos pediram essa olhada para dentro, esse processo de face a face, esse olhar, né, para nós mesmos com menos véu, com mais transparência, com ousadia,
Quanto mais a gente tiver feito isso, mais leve vai ser, porque a gente vai estar menos do lado da resistência e mais do lado do fluxo que vai na direção do novo, do futuro, do que há de vir. Porque o sofrimento vem disso. Apego. O Buda já deu essa letra 2.500 anos atrás, né? Tanha. Apego, agarramento é a raiz do sofrimento. Então, assim, quanto mais a gente começou a se alinhar com a visão da meta, né, dependendo do grau de clareza que a gente alcançou disso, com mais facilidade a gente solta as pequenas resistências e vai fluindo com o que vai se desenrolando, né? Mas, obviamente, que não podemos ignorar que a tendência é sempre se agarrar, a tendência é sempre resistir. Então, em geral, a gente opta pelo caminho da dor e menos do amor, né? Mas o que o 5 de copas nos traz aqui, ó? Percebe? Tem 2 taças cheias. A criaturinha não está olhando para as taças cheias, está lá chorando pelas taças vazias e ignorando o rio. Olha a quantidade de água aqui. Pega a taça e enche de novo, meu filho. Essa é a grande lição dessa carta, né? Vamos para a mandala. Olha, no aspecto do fogo, no quadrante do fogo, a gente tem o arcano maior da temperança. Uma carta que eu até fiquei assim surpreso de descobrir que ela não é aquela carta assim mais bem amada entre tarólogos, viu? Tem uma corrente entre tarólogos que odeia a carta da temperança. Porque ela tem uma coisa meio dúbia mesmo, né? A temperança pode ser assim, parece aquele tipo de lição que num primeiro momento você acha que vai ser assim maravilhoso, super fácil, mas que na prática ela é passiva-agressiva, né? A temperança tem essa coisa de ser passiva-agressiva, eu reconheço. Isso daqui no fogo, no entanto, vem falando de um processo de intensa alquimização espiritual. É uma carta que está ligada com Sagitário e está ligada com Júpiter, então a gente pode olhar para esses aspectos na nossa carta natal, para ver como é que os trânsitos estão acontecendo por aí. Mas aqui ela está apontando exatamente essa alquimização espiritual. Provavelmente para uma parte das pessoas isso acontece de uma maneira muito inconsciente, porque a maior parte da humanidade não faz caminho espiritual com muita consciência, né? Vive a espiritualidade de uma maneira muito mitológica e no nível do ritual mais superficial, porque muito centrado nessa vida, nessa pessoa, nesse corpo, nos pequenos dilemas dessa encarnação atual, né? Para quem a espiritualidade se estende para além da preocupação com a pessoa, com esse corpo, com essa vida, esse movimento da temperança se manifesta de uma maneira mais consciente, porque aqui a gente tem assim um tema-chave que é tendo transitado essa linha do caos. A gente vai já ver ela ali onde é que ela está. Ou estando nas cercanias dessa linha do caos, né? Porque se você já passou, isso não é um momento para todo mundo, né? É uma janela. Então, de repente alguém está passando agora, alguém passou ou alguém vai passar, né? Mas com mais consciência espiritual, qual é a questão que vem? O tema do guru. E aqui eu não estou falando do guru como pessoa, embora isso envolva, para quem está no caminho espiritual, obviamente que isso envolve o guru físico, né? A manifestação externa do guru. Mas aqui, guru sabe, aquilo que é a minha referência de meta. Porque é para isso que o guru serve, né? Para servir como uma referência de para onde se caminha, né? Mas, num sentido mais amplo e existencial, a temperança aqui, ela toca no aspecto do guru, por conta dessa alquimização espiritual, que é, a partir do momento em que você atravessa essa linha do caos, que é a reestruturação que a natureza está fazendo na tentativa de nos ajudar a expressar com mais fidelidade, com mais lealdade, nossa visão interna, qual é a minha referência de para onde eu quero ir. Então, o guru para você pode ser um chefe, porque de repente você quer uma promoção, pode ser alguém famoso, se de repente é aquilo que representa para onde você quer se dirigir, né? Então, tô usando essa palavra com um sentido bem mais amplo do que é usado no jargão espiritualista, tá? Embora, se você está vivendo um processo espiritual mais consciente e especialmente menos mundano, ou seja, uma espiritualidade supramundana que não está só encaixada e limitada nas dores dessa vida, dessa pessoa, sabe? Porque para isso
É para isso que a maior parte da espiritualidade no mundo está servindo nesse momento, né? Aí sim isso entra numa questão realmente do guru num papel espiritual, porque é a sua referência, né? E de novo, se isso já foi trabalhado lá atrás, é uma questão de só entrar no fluxo. Se não, não tem como. A natureza vai repetindo os desafios, vai trazendo desconforto, até que a gente faça a lição, não tem jeito. E é exatamente isso que aparece aqui no quadrante do ar. A gente tem o arcano maior da morte, tá vendo? Tem 3 arcanos maiores aqui, aliás, 4 arcanos maiores aqui nessa jogada. Gente, incrível, muita energia forte, assim. Bom, a gente tem a morte no quadrante do ar, eu não preciso falar muito sobre isso, né? Obviamente, essa é a linha do caos chegando no nível consciente. Tipo, ok, não tem mais como evitar. A gente vai tomar consciência, para quem não tomou ainda, né? Sabe, do processo de desestruturação que o processo de reestruturação implica. Não tem como reestruturar sem desestruturar. E a energia da morte no campo do ar, que é a parte consciente, mental consciente, é exatamente isso. Pensamento caótico. Agora, se você fez esse trabalho de preparação, a gente assume essa posição aqui, ó, porque aqui a gente tem, ó, as várias respostas possíveis diante do processo dessa energia que é Shiva, dessa energia que é Skanda, que é Bhairava, né? Que é Kali, que é representado pelas deidades ferozes, né? Vigorosas, né? Que é essa energia de desestruturação para reestruturar. Dependendo do nível de seu trabalho, você desmaia. Você tem medo, você fica espantado, ou você acolhe como um amigo. Então você tem vários níveis aqui, né? Desde a completa indiferença, tentar ignorar completamente esse processo, até passando, né, pelo medo, pelo espanto, pelo choque, né, pela perplexidade, até você acolher, né, como uma coisa natural e como uma coisa sagrada, porque você vê aqui a figura religiosa acolhendo a morte, né, como nada de espantoso, ao contrário, como um evento divino, né? Então a morte aqui não prenuncia necessariamente dificuldade no plano mental. Depende de onde você está, depende do trabalho prévio que você fez, de como você se preparou para encontrar essa energia, né? E aqui tem uma indicação, gente. Esse ano, especialmente os próximos anos, nesses próximos anos, a gente tem assim, tomando cada vez mais força. Eu estou percebendo isso acontecendo na Índia, mas isso se espalhando pelo mundo, né? Essas deidades com essa qualidade de mais força, intensidade, o culto delas se espalhando, tomando força na Índia, por exemplo, né? Bhairava e Kali, porque são energias necessárias para esse momento, né? Eu tenho uma conexão com Skanda de muitos anos, sei lá, desde a minha adolescência, e eu sinto essa energia permeando nos últimos meses e um chamado muito forte para focar nesse trabalho, assim. Então, claro, isso daí se manifesta para cada pessoa dentro do seu campo de significados, mas são energias que trazem essa força para esse momento. Elas são necessárias que a consciência humana acolha e dê suporte para essas energias de alguma forma, de modo a facilitar o processo, né? Enfim, no plano da água, a gente tem um Ás de Ouros, né? Uma energia maravilhosa de restart, né? De reinício no campo energético. É como se o sistema bioenergético, né? O corpo vital sendo resetado para esse processo, né? E quem está operando isso é exatamente Netuno, transitando de Peixes para Áries, exatamente, né? A inteligência celeste que está operando isso, através de muitas equipes de serviço espiritual. Enfim, não vou entrar muito nesse aspecto, mas bom, através de muitas equipes espirituais que acompanham um processo de reajuste, né, do campo energético na humanidade. Basicamente, o que eu posso dizer sobre isso, sobre esse
ás de ouros aqui no campo energético é isso, é um restart do sistema energético. Isso não é uma transformação, porque assim, toda transformação profunda e genuína, ela acontece com base na nossa ação, no nosso envolvimento. Nós somos os criadores da nossa experiência e apesar disso ter se esvaziado com o papo da lei da atração das últimas décadas, há uma verdade profunda nisso. E que não é nós, assim, a pessoa, né? A nossa mente. A mente é o criador da realidade externa, né? Ou seja, tudo surge com base em causas e condições, e essas causas e condições remetem às causas mentais em primeiro lugar. O universo se manifesta do aspecto sutil para o aspecto grosseiro e não o contrário. Então, aqui nós temos isso, sabe? Essa energia de restart. Ele não transforma. Quando você reinicia um celular, ele não deixa de ser Android, passa a ser, sei lá, qual é o nome de um outro sistema operacional? Enfim, não sei. Mas assim, não muda o sistema operacional, né? Há um ajuste do mesmo sistema operacional. Então, não é assim um restart. Ou seja, não crie grandes expectativas sobre isso, porque se você não tiver criado causas para transformações específicas acontecerem, provavelmente você não vai percebê-las. Mas há essa reestruturação, definitivamente. Até porque a gente teve solstício, né? E desse solstício até o equinócio, a gente tem a equalização das energias que entraram no solstício. No quadrante da Terra, mais um arcano maior. Esse é o arcano 11, a força. Falando que, olha, as situações externas, elas vão pedir de nós o poder da magnetização. Aqui é uma indicação também, essas deidades, eu falei das deidades, né, ferozes ou vigorosas, isso abarca as semiferozes também, que são as deidades magnetizadoras, porque as deidades magnetizadoras são consideradas deidades semiradas, né? Muitas delas, não todas necessariamente, mas algumas delas entram nessa energia, né? A própria atividade iluminada que elas representam está mais próximo da energia da subjugação do que da pacificação. Então, elas são, né, normalmente deidades semiradas. Então, isso também pede essa energia da magnetização. O que isso chama aqui? Para a gente olhar para as experiências que surgem durante esse mês, não como obstáculos a serem destruídos, mas como situações a serem magnetizadas. Não como inimigos a serem enfrentados de maneira frontal, mas como correntes que precisam ser reorientadas. Essa é a grande dica para qualquer que seja o obstáculo durante o mês. Como nós usamos dessa força magnetizadora ao invés de uma força bruta, não inteligente. Percebe? Porque quando a gente pensa nas deidades ferozes, a gente pensa nessa força bruta, violenta, vou destruir, acabar com tudo. Mas não. Essas deidades representam a ação iluminada precisa, clara e precisa. E isso não tem a ver com a força bruta, embora a força bruta seja usada assim, né? Mas com inteligência, e não sem inteligência, que aí é simplesmente raiva, violência e ódio, né? Então, a carta da força aqui, ela nos lembra, ela nos pede isso para esse mês. As situações que vão vir pedem de nós uma postura não de combate frontal, mas de como é que eu magnetizo isso. Como é que eu modulo, como é que eu manejo, como é que eu reoriento. Uma dança. No centro, o sujeito, mais um arcano maior, o imperador, o arcano 4, falando aqui de... É um ano que testa também nosso senso de independência, nossa inflexibilidade, especialmente nosso apego a um senso vão de autonomia. Trazendo isso aqui para o campo espiritual primeiramente, né? Obviamente isso está totalmente ligado lá com
o desafio da temperança no plano do fogo. Não tem jeito. Quando a gente fala de guru, a gente fala de render. E o lado sombra do imperador é exatamente essa resistência a se entregar. É aquilo que quer manter o próprio poder, a própria autoridade, porque eu sei, porque eu faço, porque eu sou dono de tudo. E engraçado que a maior parte das pessoas que não se vê nada nesse arquétipo são pessoas que exatamente têm esse arquétipo. Então, assim, precisamos de muita autoconsciência e muito olhar no espelho, né? Por outro lado, o imperador também nos traz aqui o tema da lealdade aos próprios princípios. Como é que eu, sustento minha posição? Porque o 4 também é a energia que está ligada com Áries. Esse arcano, o arcano 4, o imperador, nos arcanos maiores, ele é a energia de Áries, ele é Marte em Áries. Então a gente precisa dessa autoconfiança no nosso propósito, naquilo que é o nosso caminho, para poder incorporar a visão. E o imperador traz isso, ele traz essa autoconfiança. O problema é que quando a gente está apegado a uma versão desatualizada, ou a gente está apegado a um falso senso de segurança, enfim, ali no jogo neurótico do eu pessoal, isso é teimosia, isso é arrogância. E mesmo quando essa arrogância parece ser... ela se esconde numa aparência de flexibilidade, não sei o quê, e sabe, até utilidade, serviciabilidade, mesmo quando ela se esconde aí. Por exemplo, tem pessoas que fazem tudo pelos outros, então elas parecem ser muito flexíveis, elas parecem estar muito entregues e desapegadas. Mas quando você, por exemplo, diz, isso daqui não é assim, é desse outro modo, aí você percebe que ali por detrás tem um ego do tamanho do mundo, que não aceita ser desafiado em como as coisas devem ser, como as coisas devem acontecer. Enfim, temas por aí, né? Então a gente tem que olhar para essa energia com esse cuidado. Existe uma coisa maravilhosa no imperador, que é uma lealdade inabalável ao propósito. É assim o alinhamento com a visão clara, porque a energia de Áries, a energia criadora que dá o start do processo de manifestação. Então isso daí é o desejo puro do coração, o desejo puro do coração. Ele é, sabe, completamente reto, alinhado, claro e preciso. Mas quando essa energia está manchada, né, pela nossa neurose, por conta da identificação com o eu pessoal e suas 1000 narrativas imaginárias, isso se transforma em teimosia e arrogância. Não necessariamente arrogância externa, mas essa coisa do apego à minha visão, eu sei como é que é. E isso é uma coisa muito difícil de a gente perceber. É um veneno muito sutil, né? Normalmente a gente se acha muito aberto e muito flexível e normalmente por detrás dessa aparência tem ali uma resistência enorme a se entregar. Enorme a se entregar. Então é isso. Feliz 2026, um início de ano maravilhoso, que a gente possa aproveitar essas lições e navegar nessas energias da maneira mais favorável e com menos resistência possível. Até!